Boa tarde, gajos e gajas. Estamos aqui hoje a começar mais uma aula. Vamos terminar aquela sotinha, hein, que faltou. Então, meu povo, a gente terminou falando sobre introdução, né? Eu queria fazer desenvolvimento, eu inclusive ia gravar, eu estava gravando, mas me interromperam algumas vezes aqui dentro da minha residência e acabou dando águia. Mas, tudo tranquilo. Bola pra frente, deixa eu fechar aqui esse WhatsApp aqui que tá perturbando. Pronto. Então, meu povo, vamos lá para a aula de desenvolvimento. Só retomando um pouco, né? Falei aula passada sobre a questão das partes do texto dissertativo argumentativo, como é importante você ter esse planejamento desse tipo de texto, qual a importância dele, como cada parte faz ali age dentro de uma estrutura. E eu comecei com a primeira parte, que é a introdução. Expliquei porque a primeira parte é a introdução, expliquei as características que são da introdução. Então, se você não viu, você pode ver pelo próprio canal do YouTube, né? Você vê o vídeo anterior aqui. E só lembrando, eu posto esse vídeo no YouTube também, porque o YouTube aqui tem a ferramenta de acelerar. Se você acha que eu falo lento, pô, clica na engrenagemzinha e aumenta a velocidade do vídeo. Vai um vídeo de 10, 15 minutos, 20 minutos, vira um tempo reduzido, né? Um vídeo de 10, se você botar 1,5, ele vira 7 minutos e meio. Olha aí, economizou 2 minutos e meio da sua vida, meu querido. Muito bem, né? É, então vamos lá, dar continuidade à nossa aula, que eu pretendo concluir aqui de uma vez só o desenvolvimento e a conclusão. Então, o que é o desenvolvimento? Então, quando eu falei da parte da introdução, eu falei que quando você fosse introduzir algo, você introduzir é levar para dentro. E aí você teria que começar a colocar as ideias. E essas ideias elas vão ser expandidas justamente no desenvolvimento. Então, o desenvolvimento nada mais é do que a explicação e a estruturação dos raciocínios que você introduziu no leitor. Então você já falou do tema e já deu apontamento sobre qual é a linha argumentativa que você vai seguir. Seria bom, né, se você tivesse feito isso. É o ideal, assim. Pelo menos é a forma mais, se não é ideal, é a forma mais simples de se fazer um texto dissertativo argumentativo. Obviamente vocês podem pegar outros professores que vão ensinar outras fórmulas, mas eu considero essa aqui a mais simples. E a partir de você dominando a mais simples, é mais fácil você conseguir desenvolver ali uma metodologia ou uma forma de escrever um pouco mais complexa. Agora você tem que começar de algum lugar. Quando você domina essa primeira estrutura que é mais rígida, aí você pode soltar uma malemolênciazinha, mas você já querer aí dançar freestyle antes de aprender o 2 para cá, 2 para lá, é complicado. Então, é importante você seguir, pelo menos nesse começo, e a próxima aula eu vou ensinar realmente como construir a redação, você trabalhar dessa forma. Então vamos lá. Como eu expliquei, né, o desenvolvimento seria bom você já colocar seus argumentos. Então, em um universo aqui, vamos pegar aqui um texto, a violência contra a mulher no Brasil, né, que foi o tema de 2013, 14, sei lá. Eu sempre gosto de dar esse tema como exemplo, mas eu nunca lembro o ano exato. Então, dentro desse texto, a violência contra a mulher no Brasil, você pode escolher um argumento, que eu acho que foi até o que eu utilizei a aula passada, né, de você ali apresentar o argumento sobre a questão das leis que priorizam a mulher contra a violência, né? Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha ou a Lei do Feminicídio. E aí você pode colocar isso na introdução, mas você vai desenvolver dentro, dentro do desenvolvimento. Justamente, você vai desenvolver dentro do desenvolvimento, né? Lógico. Então, quando você pega ali, tem lá na introdução, você cita isso, que houve uma melhora por causa dessas leis, houve uma diminuição do crescimento, porque muita gente não entende isso. Quando você vai argumentar pró alguma coisa, não quer dizer que aquilo resolveu o problema, mas ele pode ter diminuído o crescimento. Então, se a violência contra a mulher vinha crescendo 5, 10, 15% e ela começou a ver uma diminuição pós essas leis, isso é um argumento favorável. E você vai explicar isso no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento você vai falar que as leis como Maria da Penha e as leis de feminicídio são importantes por causa
que houve uma diminuição do ritmo de crescimento. Ou você pode falar também que é importante porque essas leis, quando você escreve no papel, você está conscientizando a população. Tanto que houve um debate constante na sociedade quando houve a criação da lei do feminicídio. E até hoje as pessoas debatem muito sobre a Maria da Penha porque é uma lei que está lá escrita e regida. Lembrando que eu estou dando os argumentos, eu estou explicando como você deve seguir o caminho. Claro, você aí tem que saber que saber separar as coisas. Não estou aqui dizendo que realmente houve essa diminuição, ou que foi por causa disso, ou esse é o melhor método. Estou ensinando vocês a argumentarem. Mas eu imagino que todo mundo aqui tenha mais ou menos essa linha de pensamento, porque a violência contra a mulher é um tema, ele, em termos de argumentação, é um tema fácil de argumentar. Porém, é um tema muito complexo da parte emocional. Por quê? Porque muitos de nós vemos e temos relatos de agressões. Então, nosso primeiro impulso é argumentar com emotividade. E não é assim que se argumenta. Você tem que argumentar. Argumentar argumento significa literalmente instrumento de clareza, instrumento de razão. A gente pode traduzir assim, né? Então vocês sempre têm que colocar isso na cabeça de vocês. Esse tema, lembro de muita gente nesse tema falando: esse tema foi muito fácil, minha redação é nota 1000, professor. Por quê? Porque eu já venho estudando muito sobre esse tema, já conheço muito, mas chegou lá, ou deu excesso de informação, que é um problema de desenvolvimento. Desenvolvimento você vai desenvolver aquele que está na introdução, ou alguns argumentos principais. Você não vai encher de argumentos principais. Por quê? Porque eles têm que ser desenvolvidos. Isso é um problema, isso é um. Como é que ele pode chamar? Cavalgamento. Eita, quase que não sai, hein? Enfim. Então, por quê? Porque você coloca um monte de coisa e vai cavalgando e nada é explicado direito, fica tudo muito corrido. E aí, nada está explicado. Então, o desenvolvimento também serve para isso, para você explicar toda essa situação. O outro argumento que a gente citou também foi. Agora eu não lembro. Mas, enfim, deu para entender que houve essa questão de você pegar esse primeiro argumento e desenvolve. Então vamos aqui criar um outro argumento. Eu não lembro o argumento que eu citei no começo da aula. Mas a gente pode pegar esse argumento dessa questão das leis que são caminho. E a gente pode pegar outro argumento que, por exemplo, que não necessariamente tem que levar a uma conclusão, mas você pode usar como argumento que a mentalidade dentro da sociedade brasileira é retrógrada, ainda é machista. E aí você vai explicar por que disso dentro do desenvolvimento. Então você aqui está utilizando um argumento para explicar como acontece. E aí no desenvolvimento você vai ter que dar um contraponto para solucionar essa questão. Já que você está dando aqui uma causa. Também é muito bom quando você for escrever sua redação, quando você pegar ali para o desenvolvimento, você pensar nisso, em causas e consequências daquele problema, que vai alinhar você a argumentar. Então, quais são as, tipo, violência contra a mulher já é meio que uma consequência, mas tem outros temas, como a gente pensar aqui, que já foi tema, como a lei seca, tem que pensar nas consequências de ter uma lei sobre isso e o que causou a criação dessa lei. Por exemplo, já existem temas que você não vai poder fazer consequências porque já são consequências, né? A violência contra a mulher já é a consequência de algo. Então é bom você trabalhar as causas na sua argumentação. Então você vai argumentar os motivos que você acredita seja a causa. Então você vai pegar que a nossa sociedade é uma sociedade dita machista. E você pode pegar várias linhas aqui. Você pode falar da própria questão que aqui o Brasil foi uma colonização de exploração, então aqui sempre teve o tratamento de que começa um rebaixamento da mulher, né, aqui dentro, porque os índios eram estupradas quando havia invasões, né, isso aqui, qualquer invasão é comum isso acontecer, então é um argumento tranquilo, sempre procure isso, sempre apoiar em pontos irrefutáveis. Um ponto irrefutável toda invasão acontece estupros, acontece abusos. Então, é um ponto tranquilo de você pegar essa linha argumentativa e ir de frente. Então, desde o começo, para o Brasil ser uma colônia que houve e foi uma colônia de exploração, sempre existiu uma mentalidade de chegar aqui e fazer o que queria, entre aspas, né, com as mulheres dos vencidos. Inclusive com os homens também, né? Os homens eram mortos a direita e esquerda, né? Então,
sempre tento pegar esses pontos mais tranquilos. Você pode falar desde uma abordagem mais histórica até uma abordagem um pouco mais contemporânea. Você pode falar da questão das propagandas, você pode falar até do apoio imediato, você pode falar da falta de educação mesmo, que aqui tem, no caso da educação formalizada, ou mesmo na educação informalizada, sobre que pode resultar nesse entrave da questão do nível de machismo que há dentro da nossa sociedade. Nisso tudo aí você vai pagar desenvolvimento. Lembrando, desenvolvimento é bom é que ele tenha dois parágrafos, e cada argumento desse central você vai dedicar um parágrafo a ele. Pelo menos 2 parágrafos. Também pode ter 3. Hoje eu vejo mais o Enem mais propenso a redações de 2 parágrafos. Mas quando a gente chegar no esqueleto eu vou falar mais sobre isso. Enfim, o desenvolvimento ele é a parte principal do texto e ele tem que ser a maior parte do texto. Então, se você vai ter um texto de 20 linhas, o desenvolvimento tem que ter no mínimo 10 ou 11, pelo menos ali. 10 ainda é aceitável. Por quê? Porque é onde você vai desenvolver as suas ideias. Ah, professor, mas eu vi uma redação. Tá, acontece você burlar isso. Essa é a regra, mas tem algumas exceções de redações que vão ficar muito boas porque eles pegaram técnicas avançadas. Aqui a gente não está para aprender técnicas avançadas. A gente está aqui para aprender o básico e a partir do básico você vai criar o seu estilo de escrita. Quando você começar a escrever, você vai perceber aquilo que dá certo e o que não dá certo. Conforme você vai lendo redações nota 1000 ou outras ótimas redações, você vai pegando aquele estilo, você vai vendo que é que mais se adequa a você. E esse é um ponto para quem almeja um curso mais alto, como um direito, uma medicina, uma engenharia da computação, não é, assim, não é extremamente concorrido, mas é um curso concorrido e é um ótimo curso também. São cursos que você tem que focar. Para a galera que está no primeiro ano, é muito tranquilo você ter essa caminhada, você começar a partir de agora. Mas o pessoal que está no terceiro ano, se der uma focada, também é tranquilo. Enfim, então vamos aqui dar uma definiçãozinha mais formal, né? A galera que ainda está meio perdida. Então, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é a parte do texto que procura expandir o que foi exposto na introdução. No desenvolvimento temos a argumentação e análise do tema propriamente dita. Do tema propriamente dito. Aí, dados, comentários, reflexões sobre o tema são expostas no desenvolvimento. É a maior parte do texto, justamente porque, como o nome diz, é aqui que será desenvolvido. Aí, o desenvolvimento ideal tem que ser maior que a soma da introdução com a conclusão. Pronto, esse aqui é o resumo dessa aula. O resto é uma explicação sobre essa definição, né? Ou pelo menos essa primeira parte. Agora vamos pular rapidinho para a conclusão. Vamos pular não, né? Vamos adiantar. Porque, assim, o conteúdo tá... Ainda tem mas eu quero avançar com esse conteúdo para poder pedir para vocês uma dissertação argumentativa para a gente poder ter notas. O primeiro bimestre eu já falei que a nota do primeiro bimestre vai ser liberada quando acontecer a liberação pelo site. A nota do segundo bimestre, também acordei com vocês, né? Que seria aquela atividadezinha lá. Mas eu queria que essa dissertação fosse para o segundo bimestre. Infelizmente, devido aqui a como foi andado o conteúdo, não está dando. Mas eu vou expandir um pouco as aulas agora. Vou aumentar um pouquinho aqui, ver se eu consigo botar aulas de 20 minutos. Se vocês acharem que está muito longo, vocês avisem. Mais ou menos ali 15, 18, 19, 20. Para que a gente consiga fechar esses assuntos. Mas eu acho que na conclusão vai fechar tranquilo. Então vamos lá, conclusão. Aqui a gente já falou, né? Já falou da introdução, desenvolvimento. O que é a conclusão? A conclusão, ela vai ser a parte final do texto, ela vai encerrar seu texto. Então, normalmente, para quem vai fazer um concurso da vida, não necessariamente tem foco só no Enem, a conclusão na dissertação, ela não precisa pedir ou dar uma solução ao tema, mas o Enem pede isso. Então, o ponto principal da conclusão seria exatamente concluir, finalizar o texto, é um encerramento. Então, ele vai recapitular o que disse de uma forma resumida ali e fechar alguma ponta solta que você possa ter aberto, que pode ser uma solução para o problema. Mas para quem vai fazer concurso não é necessário ter essa solução, mas para quem vai fazer Enem é. No Enem é necessário exatamente 1/5 da sua prova, da nota da sua prova, ou seja,
2 pontos na verdade 200 pontos, né, no caso da sua redação, vão ser focados justamente na sua conclusão. Então é um ponto muito importante do texto. Ele já é importante porque ele dá um encerramento ao texto. Então o que você tem o que seria o ideal na conclusão, na verdade? Primeiro você olhar para a introdução, ver o que você colocou na introdução, e aí na conclusão você vai retomar aqueles pontos principais. Se tiver alguma coisinha aberta que você deixou no desenvolvimento, você fecha aqui. Se não, você vai dar uma espécie de resumida. Então, por quê? Por que geralmente você vê uma conclusão começando com portanto, vê-se diante do que foi exposto que há uma necessidade de, ou então, note que há um problema muito grave na sociedade que permeia tanto a criação de novas leis quanto uma questão estrutural e ideológica e histórica na nossa sociedade. Alguma coisa do tipo assim, porque aqui, no caso, essa semi-redação que a gente montou aqui, né? Porque justamente é a função da conclusão. Você tem que encerrar, trazer o leitor de volta, relembrar o que ele leu, para aí você fechar. No caso do Enem, você vai ter que dar uma solução para esse problema. Quando eu for falar exclusivamente de Enem, eu vou expandir mais. Mas aí, uma solução, geralmente a solução permeia uma ação da sociedade como um todo e uma ação dos órgãos estatais. Então, é muito comum você ver, inclusive em relações de nota mil, você vê. Depois que você colocar o portanto, você retoma um assunto. Você pode colocar para a melhora da violência, vê-se que é necessário uma ação ou um fortalecimento da criação de leis, ou seja, o Estado agindo na criação de leis mais rígidas, ou no fortalecimento das leis que existem, ou no fortalecimento da fiscalização das leis que existem. Aí vai depender de como você guiou sua redação, de alguns detalhes e tal. Em paralelo a um forte apelo da própria sociedade, da sociedade civil, né, como a gente chama, que é eu e você, quem é civil, né, quem não atua no campo militar, ou quem é só um cidadão normal, não político, nem nada. Então, da sociedade civil a agir através da conscientização para que haja uma mudança de paradigma em relação à mulher. Obviamente que você também pode colocar, sempre também cai bem, você colocar coisas como educação, né? Mas é um pouco clichê. É clichê. Mas é que tá, também ninguém vai reclamar. Então, se você tá sem ideia, meu amigo, bota a educação no meio aí. Não é algo que eu recomendaria tanto se você não souber falar, mas é uma coisa válida também. Então, você colocar, é necessário que haja um maior incentivo por parte dos órgãos da educação, né, que seria muito bom você citar os órgãos, como o MEC, por exemplo, que é o Ministério, né, que é o principal, a Secretaria de Educação, né, e por aí vai. Seria bom você citar o nome dos órgãos. Se você não puder citar, não vai ter também grande problema não. Mas seria um acréscimozinho interessante. Então, diante desses órgãos, um maior foco no ensino ou no tema da violência contra a mulher, né? Então, é mais ou menos assim que a gente conclui. Aqui a gente fechou, introdução, desenvolvimento e conclusão. Próxima aula, eu acho que não vai dar para eu fechar o esqueleto todo. Eu espero que dê. Como eu falei, eu vou tentar fazer até, se necessário, uma aula um pouco mais longa, como essa. Mas eu vou tentar, e se eu tentar, aí a outra aula eu vou pedir a dissertação para vocês, tá ok? Vou pedir também de um tema, de uma redação nota 1000, para vocês terem como base bastante leitura aí para vocês fazerem. E aí vai ser e essa aí vai ser a nossa nota. E aí a partir daí a gente vai ter nota. Não sei quando vai voltar as aulas presenciais, ou não sei quando vai voltar as aulas. Será que vai mudar para o sistema híbrido, não sei o que vai acontecer, ou quando vai abrir lá o negócio do Google Sala de Aula, que eu fiz um planejamento achando que ia ser resolvido rápido, mas não está sendo resolvido rápido, isso aí. Então a gente vai se adaptando a essa questão, né? Eu pensei que no final do primeiro bimestre já teria o Google Sala de Aula, não foi isso que aconteceu. Enfim, pessoal, desculpa aí se a aula foi um pouco mais longa que o planejado, mas se vocês estivessem aí em sala de aula, essa aula ia ter sido curtíssima, né? Obviamente ia ter a galera bagunçando no fundão aí, mas beleza. Uma boa semana a todos, um abraço.